Daqui a pouquinho eu tiro um print aí também. Então, a radial pode fazer mais de um furo e também mudar as posições ali do cabeçote, né? E ela pode, além de andar no eixo Z, né? Ela pode andar também nos eixos X e Y, tá, gente? Uma furadeira bem versátil, assim, para a indústria, tá? Para usinagem, principalmente, é uma furadeira bem versátil. Depois tem as múltiplas, né? Então, elas têm vários cabeçotes aqui, onde tu pode fazer vários furos simultaneamente, ou até parcerados, de repente, se precisar ligar uma, depois a outra, assim também dá, né? Então, mas essas aqui já tu vê bem pouco, tá, gente? Porque o que que acontece? A gente usa muito mais hoje em dia, né? Os corte a laser ou a plasma, né? Então, aqui tem uma morcinha, ó, tipo aquela que eu falei, a bancada, né? Então, sempre colocar um apoiozinho onde não vai pegar o furo ali na mesma altura para que essa peça fique nivelada e o furo também não saia fora do esquadro. Porque a peça vem vertical retinho, né? E, desculpa, a broca vem na vertical retinho e se isso aqui tiver um apoiozinho como este aqui, ó, um mais baixo que o outro, esse teu furo vai ficar fora do esquadro. Isso pode comprometer um trabalho aí, né? Então, sempre procurar deixar da mesma altura, se possível, coloca uma madeirinha embaixo, né? Mas, de preferência, deixar sempre bem apoiado, assim, para que o furo fique passe sem a broca pegar na morsa, tá, gente? Então, se utiliza essas basezinhas aqui. Às vezes o cara tá com peça lá e não pega, daí bota direto aqui na morsa, quando fura, fura a morsa, fura tudo. Tá? Então, esse é um cuidado que se deve ter e o trabalho vai sair melhor também, porque aqui, ó, na hora de fazer, vamos supor que tu tem que fazer uma rosca aqui, né? Um parafuso e vai numa outra peça lá. Aí, na hora de encaixar tudo e colocar o parafuso não encaixa porque ele ficou fora do esquadro, na hora de fazer uma rosca ali, né? Então, isso aqui é importante, às vezes, quando há a necessidade, né, de colocar esses calços na mesma altura, tá, gente? Na mesma altura. Esse outro tipo de morsa aqui, mas são algumas também com um V aqui, né, para poder pegar um tubo, um caninho redondo ali. Então, são tipos de elementos de fixação desse trabalho aqui que a gente utiliza muito numa oficina, tá, gente? Lá o que a gente tem é máquina de furar só e máquina de solda. A gente tem que saber trabalhar nela também, porque ela é um equipamento, apesar de simples o trabalho, é um trabalho perigoso, tá? Então, quando for utilizar, que nem eu estava falando ontem, eu for utilizar ela lá no CTM, a gente não usa luva. É só naquele momento que a gente não vai usar luva, porque a luva pode enroscar numa broca, né? E acabar com uma mão ali do cara, tá? Então, não se usa luva. Segura-se sim, bem forte ali onde está a morsa, né? Colocou a morsa. Se a nossa morsa não tem a fixação, vamos supor, hoje em dia não tem a fixação lá na bancada da furadeira. A gente, isso que eu penso em fazer uma mesinha coordenada, né? Ela fica segura a peça ali e fica a morsa também segura na furadeira, né? Tá? Então, o cuidado é na hora de segurar. Morsa, como ela é pesada, então ela ajuda então a segurar, mas a furadeira, se bobear, ela não para tão fácil assim, tá? Ela vai demorar para parar. Então, se tu tá com uma luva ali em rosca, vai ter um probleminha com a mão depois. Então, esse cuidado aí é importante. Ó, as fixações, então, né? Vai apertar a morsa, vai apertar a peça, colocou ali as duas barrinhas, vamos supor, de ferro ali onde não vai encostar a broca, né? Se possível. Senão a gente coloca uma outra barra, vamos pôr um tubo ou bota uma madeira embaixo aqui para que não, na hora de furar, não atravesse e encoste lá na morsa, que é para a gente também essa ferramenta por muito tempo, né? Senão acaba estragando. Aqui, depois o mandril, né, gente? O mandril, ele é cheio de dentinhos, tipo uma engrenagem, né? A gente tem a chave do mandril, ó. Aqui a gente encaixa, faz um encaixe, e lá dentro tem uma rosca, ó, umas castanhazinhas, nessas castanhas que fazem o aperto aqui na broca.
Essas castanhas aqui tem uma rosquinha, né? Então, conforme vai girando, vai dando aperto nas brocas, né? Só que reparem que ela tem três, normalmente são três castanhas que a gente chama, tá? Três castanhazinhas, essa partezinha aqui, ó. Tá? Três castanhas. Essas três castanhas, elas têm que ser apertadas por igual, tá? Não adianta eu chegar aqui e só um furinho aqui do lado, tem 3 furos também. Eu chegar no primeiro furo, apertar e arrochei ali, né? Apertei, tá seguro. Só que na hora que eu for furar, e o material às vezes muito duro, né? A broca, dependendo do ângulo, qual é o tipo de material, né? A broca, ela pode dar uma travadinha. E com essa travadinha, na verdade, ela fez muito esforço aqui dentro e ela acabou afrouxando as outras castanhas que não foram apertadas. Então, tem 3 furos aqui, a gente coloca essa chavezinha nos 3 furos e gira. Se tu achou que não está bem apertado lá o primeiro, dá mais uma apertada, porque senão a broca vai correr e ela acaba, às vezes, correndo e o cara não percebe, ela aquece, não fura nada e acaba com o fio da broca, tá? Então, tem que ter esse cuidado também nesse aperto aqui, tá? Que o furo saia legal. Aqui, mais um desenho. Opa, mais um desenho aqui do mandril. Então, essa peça aí é o mandril, né? E essa daqui é a chave do mandril, tá? Às vezes o cara pede lá o mandril, né? Vai lá o cara lá buscar o mandril lá no AX de ferramenta, só tem chave de mandril, né? Daí o cara vai lá e não acha o mandril nunca, porque vai trazer chaves de mandril à vontade e o cara não é isso. O mandril é isso aqui, ó. Isso aqui normalmente está na furadeira, né? Mas às vezes o que acontece? Às vezes a gente tira toda essa parte com a haste que vai aqui também, né? Uma broca maior, de diâmetro, vamos supor, de 30 milímetros, tá? Então é uma broca um tamanho razoável, até mais que isso, né? E aí a gente tira essa parte aqui e coloca a broca direto onde vai esta haste aqui, tá? Não usa o mandril, coloca direto lá. Ela já vem preparada para encaixar lá, ela é cônica, né? Então ela entra dentro daquele orifício lá de encaixe, né? E a gente consegue furar com diâmetros maiores, às vezes, quando é necessário um furo, vamos supor, um eixo lá que a gente tem lá, que a gente usa normalmente, que é de 30 e poucos milímetros, né? Então a gente tira o mandril, tira toda essa haste e a furadeira encaixa direto, a broca encaixa direto, né? Viram que aqui, ó, a engrenagemzinha tem tipo uma rosca, né? Ó, as castanhazinhas, né? As pinças que eles chamam aqui, mas eu chamo de castanha, tá? Pinça é só a pontinha aqui de fora, na verdade. Então é todas as castanhazinhas aqui. Deixa eu ver. Difícil no mouse. Aqui, ó. Aqui já é uma parte cônica, ó. Onde ela entra lá essa bucha aqui, tem uma buchinha aqui, né? Porque ela é cônica, ó. É cônica, ela encaixa lá dentro. Quando a gente quer tirar, ela também tem um orifício, tipo esse aqui, mais aqui em cima, né? A gente só atravessa uma chave ou um metal ali, de preferência uma chave, né? Coloca a chave ali, dá uma batidinha, ela desce, porque ela é cônica, né? Ela não tem rosca, não tem nada, é só aperto, por pressão mesmo. Então, pode ver que aqui tem um diâmetro maior e aqui um diâmetro menor, né? No desenho aqui já mostra. Então, tu coloca uma chave aqui, um metal aqui, e dá uma batidinha que ela desce, tá? Ela é uma cunha, né? Ó, como está aqui, ó. Viu? Como está aqui o desenho. Isso aqui acontece lá, de vez em quando a gente precisa fazer esse tipo de trabalho lá, tá, gente? Deixa eu ver o que mais que eu peguei aqui. Depois sobre brocas, tá, gente? As brocas, tipos de materiais, né? Aço carbono, aço rápido, metal duro, né? As características dela. A forma da haste, então, ela é cônica ou cilíndrica, né? Agora, daqui a pouco eu mostro elas presencialmente aqui para vocês. Então, o ângulo de corte também, o ângulo da hélice, né? Depende do tipo do material a usinar. Vocês estão aí ainda?
Sim. Sim. Estamos aqui. Sim, claro. Sim, sim. Bem Focados. quietinhos. Então ela Aquele é... macaquinho tocando tambor na minha cabeça enquanto eu tento entender, mas tamanho. Não, mas tá tranquilo, tá aprendendo. Ângulo de hélice, então, né? Depende do tipo de material a usinar. No caso, a gente usa a broca também num torno, né? Em algumas situações de usinagem, a gente usa também a broca, tá? Não só em furadeiras. Ângulo da ponta também, depende do material a ser cortado. Então, é aquela parte da afiação que depois a gente vai ter que dar uma treinadinha quando chegar lá. Não adianta a gente fazer aqui, porque nós não vamos conseguir ver ela funcionando, né? E cada um fazendo uma parte ali, entendendo como é que a gente faz uma afiação numa broca, né? Então, olha só, tem a haste da broca, né? Essa partezinha não é helicoidal, depois aqui ela começa a ter esse formato helicoidal. Acho que aqui tem uma partezinha, uma linhazinha a mais, né? É um fio que tem ali, né? A parte mais aguda ali do helicoide, né? Onde a gente consegue fazer fiação até um certo ponto aqui da broca. Não vamos fazer até o final, porque o que acontece? A broca vai aquecendo, conforme a gente vai furando, vai usando no material, vai aquecendo e ela vai perdendo a têmpera. A não ser que quebrou, vamos por quebrou e daí eu quero aproveitar esse pedaço aqui, daí consigo fazer ainda o aproveitamento dela. Mas se tu vem fazendo a fiação até chegar até aqui, a broca vai chegar a um ponto que ela não pega mais a fiação porque ela perde a têmpera aqui, tá? Então, aqui a haste cortante, vocês podem ver que tem vários ângulos depois que a gente usa para cada tipo de material, né? Essa aqui é uma ponta, vamos supor aqui, não chega a ter 90 graus, ó. Se vocês colocarem o olho aqui, ó, aqui e aqui, vocês vão ver que não tem 90 graus. Se tivesse mais aqui assim, pode ser que teria 90 graus. Essa daqui está em perto de 80 graus por aí. Um material um pouco mediano, assim, vamos dizer, tá? Então, aqui tem umas brocas que nem eu estava falando para vocês, ó, com diâmetro maior, então ela tem essa haste cônica aqui que a gente vai encaixar lá na furadeira. Para um diâmetro de 32, que nem eu falei para vocês, de 20 e poucos ali, já começa a ter as furadeiras com esse tipo de encaixe, tá? Deixa eu ver aqui. Então, aqui tem os ângulos do helicoide, né, que são mais suaves, outros um pouquinho mediano e outro mais apertado. Então, o valor dos graus, né, de 10 a 13, blocos especiais para furar alumínio, cobre, chumbo. Pode ver que ele é um pouquinho mais pontiagudo, né? Esse aqui já é médio, ó, 16 a 30, ele está considerando um lado só, né? Não está considerando os dois lados, mas um lado só. Então, ferros, tipo ferro, aquele 1020, que eu sempre falo para vocês que é o mais utilizado, tá? Depois aqui, quando ele tiver um ângulo mais raso, né? Digamos assim. Aqui também ainda continua com um ângulo para alumínio, né? Esse ângulo aqui não é tão raso assim, mas ele é um pouquinho mais raso que esse. Ainda é para alumínio, então tem diversas afiações que a gente pode fazer dependendo do tipo de material que a gente vai furar, tá? Então aqui, ó, de 118 graus, o aço macio, 150 graus já é aço duro, então vai aumentando aqui as angulações, né? Deixa eu ver se eu mostro alguma coisa para vocês agora aqui, que falta, eu acho, uns 10 minutos, hein? Deixa eu interromper aqui. E compartilhar com vocês a webcam. A gente continue amanhã. Ó, pessoal, eu tinha prometido para vocês, né, o material cortado a laser e outro cortado com plasma. Eu não tinha mais com plasma ali. Mas vocês podem ver esse aqui com laser, ó. O que acontece com o laser? O corte, né? Aqui a peça foi cortada e já saiu pronta lá da máquina, né? Lá do fornecedor lá que me manda essas peças. Então, aqui o corte, vocês podem ver que é bem reto, né, gente? Se eu botar um esquadro aqui, ele é bem retinho.
Essa quadro que faz aqui com a chapa, aqui no corte é bem retinho também, né? Assim como vocês estão vendo aí, ó. Tá? É bem reto. Agora, no plasma, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar aparecendo um pouquinho de material. Eu vou ter um diâmetro aqui reto, no caso, né? E lá embaixo, lá, ó, onde ele sofreu menos calor, né? Onde ele não conseguiu fazer o corte, ele vai ter um pouquinho mais de material. Então, ele vai ficar chanfrado, né? Às vezes, isso dificulta no trabalho. A gente, às vezes, perde um pouco de tempo lá, dá uma usinadinha aqui, passar um esmeril, uma retíficazinha para poder fazer a peça mais rápido. Fazer a peça, no caso, né? No laser, a gente não perde esse tempo aí. Quando são chapas dessa espessura aqui, ó, deve ser 6 milímetros aqui, não perde tempo, né? O corte sai perfeito, sai todas as pecinhas iguais. Bom, então falando um pouquinho agora sobre essa parte de furadeiras, né? Que eu trouxe umas broquinhas, ó. O que a gente tem que cuidar quando vai fazer fazer uma fiação? Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ele tá com 90, é bem certinho, 90 graus, ó. Eu vejo que essa ponta aqui, ela tá bem pontiaguda, na verdade, assim, né? Nessa forma aqui. Então, ela é para materiais macios. Até um aço 1020 eu posso furar, porque ele é macio, tá? Apesar de ter aquela dureza, aparentemente, assim, ele é um material macio ainda. A gente consegue fazer dobras, conformar ele e tudo mais. Só a gente não consegue temperar. Ele não tem carbono suficiente. Então, esse aqui dá tranquilo para um material 1020, um alumínio, uma madeira, um PVC. Né? Então, essa ponta dá. Não vou ter como mostrar para vocês, mas olha só, a fiação dessa broca, vocês não vão conseguir ver muito bem. Meio embaçado, né, gente? Esse aqui é o ângulo de corte, onde tem a entrada no material. A broca vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Esse movimento assim. Aqui onde ela entra no material, corta, né? Corta, porque o ângulo maior, né? Mais pontiagudo, digamos assim. Então, ela entra nesse material e aqui ela é rebaixada. Por quê? Ela poder resfriar, o material não empastar aqui. Senão ela fica empastando o material aqui e ela não consegue fazer o corte. Ela cresce demais, perde a têmpera, fica azulada, né? Em alguns casos, ela não corta. Então, eu tenho que ter esse ângulo, essa alturinha daqui para cá, ó, essa alturinha aqui mais alta do que esta. Vocês não vão conseguir ver aí. Mas depois eu mostro. Professor, Oi. o Rodrigo fez uma pergunta aqui, eu vou ler. Lê para mim, por favor. Qual o nível de carbono que o aço tem que ter para poder pegar têmpera? Meu nome é Marcos, pô. Acima de Então não é 1045. Marcos. Acima de 1045 já começa a pegar têmpera, tá? Foi mal, eu sou disléxico. Valeu, senhor. Então, na fiação, a gente tem que tomar um cuidado para que isso aqui, ó, seja mais alto do que esse lado aqui. Então, é só na hora de afiar lá no rebolo que a gente vai enxergar isso aí, tá? Claro que agora fica meio difícil de vocês enxergarem. Bom, aqui, ó, falando um pouquinho do mandril aqui, ó. Então, o mandril, a gente coloca a nossa broca ali, né? Vamos abrir aqui. Abrir um pouquinho mais. Então, aqui, vou deixar ela bem na vertical, lá ela vai estar na vertical, claro que aqui eu estou usando na horizontal, né? Aí eu tenho 3 castanhazinhas aqui dentro, tá, gente? Eu tenho os 3 furos, vou apertar um pouco aqui, apertei, giro para cá, aperto esse outro lado aqui, giro um pouco mais, e o outro. Aí eu faço o aperto das 3 castanhas, claro que não nessa força que eu estou fazendo aqui, né? Nem estou fazendo força. Mas consigo fazer aperto nas 3 castanhas, tá? Então, essa broca agora sim, ela ficou firme aqui. Ela não vai correr aqui, ela não vai bater no material, isso aqui ficar andando sozinho.
Então, isso ajuda a gente manter as ferramentas também em perfeitas condições, tá? Se eu só apertar de um lado, isso aqui daqui a pouco estraga uma broca, né? Pode estragar só o aperto de um lado só do próprio mandril. Isso aqui não é barato, isso é caro, né? Olha aqui, gente. Aqui ela tem uma espessura maior e aqui uma espessura menor. É onde a gente encaixa lá no orifício aquele do cabeçote da furadeira. Eu trouxe mais algumas pecinhas aqui para vocês terem uma ideia, né? Vou supor aqui uma broca de centro, que a gente usa mais na usinagem. Travando. Travou? Travou aí para vocês, gente? A imagem, sim. Travou a imagem. Agora. Uhum. Travou valendo. Vou interromper aqui, daí eu vou mostrar pela minha câmera. Mais um tempinho aqui. Mas é. Então, pessoal, essa daqui, ó, é uma broca de centro, tá? Então, vamos supor que eu coloquei um eixo para mim usinar lá no torno. Eu preciso de uma broquinha dessas aqui para me achar o centro daquele eixo lá. É redondo, né? Então, é essa broquinha aqui, ó. É esse formato aqui, ó. Depois, gente, a gente tem aqui, ó, tem o alargador, tá? Ó, ele é nesse formato aqui. Pode ver que os helicoides bem suave, né? É só para alargar algum furo que de repente precisou dar uma aumentadinha um pouco, tá? Ele já vai pegar a peça furada, né? Tem esse tipo de broca aqui, que é uma broca escalonada, tá? Que a gente vai começar um furo, vamos supor, com 8 milímetros, depois 10, depois 12, e assim até os 20 e poucos, que é essa daqui, se eu não me engano. Não, essa aqui é 32. Tá? Depois a gente tem esse tipo de materialzinho aqui, também essa ferramenta aqui, que ela serve para fazer uma retífica, uma pequena retífica. Vamos supor que eu tenho um ponto de solda num lugar lá que está me atrapalhando. Eu coloco na furadeira manual ou até na de bancada, vou lá, passo um pouquinho naquele material que está em excesso e retiro com essa daqui. Então, não deixa de ser uma broca também. Bom, a broca, essa daqui também é uma de aço rápido, né? Uma espessura um pouco maior. E tem brocas, eu não cheguei a pegar ali, que elas são para materiais de alvenaria. Então, ela vem um pedacinho de um inserto, digamos assim, né? Material de vidia, que a gente chama, tá? Um aço mais duro. Então, ela consegue trabalhar no material alvenaria. Essa aqui eu não consigo furar alvenaria. Se eu colocar na alvenaria, os cristais da alvenaria vai acabar com com a minha fiação aqui. Tem um desgaste muito rápido. Aí acaba. É só encostar ali na alvenaria, ela já não corta mais nada. Tá? Então tem que ser aquela que tem uma vidiazinha aqui, separada. E depois eu trouxe aqui, esse aqui que é um macho para fazer rosca, tá, gente? Esse macho a gente utiliza ele manualmente. Então a gente usa esse desandador aqui, ó. A gente encaixa ele aqui, certo, né? Faz a furação. Isso é uma coisa que a gente pode fazer lá nos primeiros trabalhos, antes de vocês soldarem, que nem vocês já soldaram, antes de fazer várias coisas que não deveriam ter feito, vocês poderiam ter feito algumas peças já com furação e rosca, né, gente? Então, para depois começar a fazer um trabalho mais sabendo já o que fez antes, né? Ah, vou agora trabalhar na furadeira, daí já sei trabalhar. Agora eu vou lá soldar, beleza? Mas eu preciso fazer um furo antes de soldar, daí o cara já sabe, né? Essas coisas assim que eu acho que é meio, às vezes, as etapas lá no CTM, tá? Então, esse aqui é o tal do desandador, tá, gente? Esse formato aqui, tá? Ele vai encaixar, a gente aflocha um lado aqui e aperta depois para encaixar isso daqui, o machinho. E as chaves de mandril, né, gente? Então, aqui peguei uma velhinha ali, que é da minha furadeira ali. Com essa chave de mandril que vai encaixado nesses furos aqui, onde tem a engrenagemzinha aqui do mandril, ó. Tem esse formato para isso, tá? Então,
Depois eu trouxe um pedacinho de rebolo aqui. Não deixa de ser um material usado para usinagem, tá, gente? Dá só para fazer a fiação com rebolo? Não. Tem rebolos que é para fazer a parte de retífica, tá, gente? Então, ela é usada numa retificadora, numa máquina grande, né? Adiciona água ali na peça. E os rebolos maiores aqui, dependendo do material a ser usinado, né? Então, eles têm uns mais largos e outros mais fininhos, até mais finos do que este aqui, tá? Daí a gente faz a retífica, deixando a peça mais plana, mais lisinha, mais